Uma grande parte que está começando com Silhouette não sabe quanto vai vender uma caixa Milk, por quanto vai vender o seu projeto, o seu produto físico. Então eu recebo bastante essas perguntas, por quanto vender a caixa Milk, por quanto eu vendo. Hoje eu recebi mesmo uma mensagem, uma mulher perguntando por quanto eu vendo uma caixa que eu tenho, ela é feita de acetato, que é para colocar um ovo da Páscoa. É um porta-ovo que ela é de acetato com uma tampa de papel. Ela é papel e acetato. Ela não sabe por quanto vender. Então, na maioria das vezes eu explico mesmo pelo WhatsApp ou pelo chat do site como fazer o cálculo de preço. Então, nesse vídeo aqui, é justamente um vídeo mostrando como eu faço o cálculo de preço dos meus produtos ou dos meus serviços, tanto quanto os produtos físicos quanto os produtos, os serviços de criação de arte. É comum, muita gente vai fazer, que está começando, ele não sabe quanto vai fazer a venda, por quanto vai vender o seu produto, então ele apenas vê por quanto o pessoal na internet está vendendo. É comum o pessoal olhar, ver quanto é que está um produto, um kit de 12 caixas Milk. Olha por quanto a pessoa está vendendo e coloca o preço dele em cima do mesmo valor, digamos assim. Ah, a caixa é parecida, é igual, então eu vou colocar o mesmo valor. Tem gente vendendo caixa Milk de R$3, R$2, mas não quer dizer que o custo dele seja o mesmo que o seu. Então, o preço, na verdade, ele tem que ser a soma do custo, do seu custo, e mais o lucro. Ainda tem o cliente também tem que aceitar esse valor. Você tem que ter o bom senso. Digamos que se o seu custo mais o seu lucro desejado esteja acima do que o valor que o cliente esteja disposto a pagar. Por exemplo, aqui na minha região, o papel é um preço, o acetato é um valor, minha internet, tudo isso eu tenho que colocar como custo. Internet, energia, se for um local, se você não trabalha em casa, for um local alugado, você tem que colocar todos os custos em cima do seu produto. Eu tenho aqui, na verdade não foi eu que fiz essa tabela, eu não lembro, tem bastante tempo que eu consegui, alguém disponibilizou grátis na internet e eu tenho essa tabela até hoje, no Excel. Onde aqui na tabela a gente vai colocar o preço do produto, do custo do material necessário para fazer o seu produto e os custos fixos que você tem, como energia, se você for MEI, você coloca também. A tabela vai fazer o cálculo de quanto custa, quanto você tem que vender o seu material ou o seu serviço. Vou aqui para a tela do computador. Bom, aqui, nessa primeira parte aqui, temos duas abas aqui. Temos aqui uma aba de exemplo e aqui um produto, uma aba vazia para você estar colocando. Bom, vamos dar uma passada geral aqui. Aqui nessa primeira tabela, temos aqui material necessário para fazer a sua peça. Aqui como exemplo, estamos trabalhando com caixa Milk. A caixa Milk simples, sem ser aquela com visor ou com laços, alguma coisa a mais. É só uma caixa Milk simples. Então, aqui no material, eu vou colocar aqui, ela é feita com papel offset 180 gramas, tá? Aqui, a quantidade de papel A4 que eu uso para fazer uma caixa dessa é um papel, uma folha. Aqui na minha região, um pacote de papel offset, aqui na minha região, que com 50 unidades, é R$16,50. Então, cada folha A4 vai sair a 33 centavos, tá? Aqui é o número de peças que dá para fazer com uma folha. Você vai fazer um cálculo de alguma caixa porta-bis, que dá 2 ou 3 caixas em uma folha. Então você vai colocar aqui a quantidade de 3, se der para fazer 3 em uma folha. No caso da caixa Milk, só dá para fazer uma caixa Milk com uma folha. A caixa Milk com visor, você utiliza duas folhas. Duas folhas dá para você fazer uma caixa
e 2 visores. Eu divido 2 visores em uma folha 4. Então seriam uma folha e meia. Você pode colocar aqui uma folha e meia para fazer uma caixa milk. E ele aqui vai fazer a correção do valor. Nesse caso aqui é uma só. Aqui, cola, eu coloquei a cola. Um tubo de cola do pequeno que eu uso, eu consigo fechar 200 caixas. Eu coloquei aqui usando um tipo de caixa que usa bastante cola. E veja que ele ainda fez um valor muito baixo, 1 centavo por cada caixa. Fita cetim, essa caixa milk aqui, ela envolve uma fita cetim embaixo. Então, 1 metro de fita cetim custa R$5, e eu coloquei aqui que dá para fazer 25 caixas com 1 metro. Nessa outra tabela aqui, horas trabalhadas, aqui nessa primeira etapa aqui, você estimula um salário que você quer separar para você no fim do mês. Eu quero ter um salário de 1.500, 2.000. Nesse caso aqui, no meu eu coloquei 3.000. Se eu quero ter um salário de 3.000 por mês, na verdade, nesse caso aqui, não é digamos, eu quero ganhar 3.000 por mês. Não, aqui é para eu fazer o cálculo de quanto o valor da minha hora trabalhada durante um mês. Então, para eu ganhar 3.000 por mês, aqui o cálculo é o seguinte. Se você clicar aqui na célula H4, você vai ver aqui que tem 8 vezes 5 vezes 4. Isso quer dizer que eu trabalho 8 horas por dia, 5 dias na semana, 4 semanas, que é igual a um mês. Então dá 160 horas trabalhadas. Então, aqui eu coloquei como trabalho de segunda a sexta, 8 horas por dia. Se você quiser colocar, mas eu trabalho de segunda a sábado, mesmo que seja em casa, eu trabalho de segunda a sábado. Então você vai vir aqui, em vez de 5, você vai colocar 6. E ele vai recalcular aqui. Digamos que você não trabalhe todo o tempo. A parte de personalizado, digamos que você trabalhe, muitos clientes meus têm um emprego fixo, trabalha em concursado e tem 2, 3 dias de folga na semana e trabalha com personalizados apenas como uma renda extra. Então você vai ter que colocar aqui a quantidade de horas que você trabalha por dia. Digamos que você trabalhe só à noite. Eu trabalho de segunda a sexta à noite, da hora que eu chego 7 horas às 10, 12 horas. Então você vai fazer o cálculo e vai colocar aqui. Digamos que você trabalhe 6 horas toda noite, de segunda a sexta, você vai colocar aqui, o primeiro é horas, tá? Aqui são os dias e aqui as semanas. Você vai colocar aqui as horas trabalhadas por dia, quantos dias na semana e o 4, que é 4 semanas por mês. Aqui em tempo de produção, você vai colocar o cálculo, aqui está em horas, tá? Quanto tempo você gasta para produzir essa peça? Aqui é uma caixa milk, tá? Não é um kit de 12. Então, digamos que você gaste na impressão, no corte e na montagem da caixa, você demore aí 15 minutos para cada caixa. Então, se aqui está em horas, eu vou ter que dividir, se for meia hora, não é para colocar aqui 0,30, tá? Seria 0,5 porque é meia hora. Então, aqui como está 1 hora, então seria metade de 1. 0,5, não 0,30, não está em minutos. Então, se eu gasto 15 minutos, seria 0,25. Então, eu gasto 0,25 horas de cada. Aqui ele vai dar um total
esse valor total aqui é o total de horas em horas trabalhadas. Tipo, 1 hora de trabalho vai me custar R$ 4,70. Aqui embaixo, onde tem custo fixo, é onde eu coloco os valores, os custos fixos que você tem. Aqui tem luz, internet, telefone, o MEI, aluguel, se você não trabalha em casa, você tem um espaço alugado. E aqui, depreciação. Bom, se você tem um local alugado para trabalhar, não trabalha em casa, então você vai colocar o valor total. O valor total da energia, o valor total da internet que você paga, o valor do telefone, todo o custo fixo do local que você trabalha, do local alugado. Nesse meu caso aqui, eu trabalho em casa. Então eu não vou colocar o valor de energia da casa toda, porque meu trabalho não gasta a energia toda da casa. Tem televisão, tem geladeira, micro-ondas, essas partes não posso misturar com a parte do trabalho. Eu olhei na conta de luz quanto aumentou na minha energia. Então o aumento foi em média de 50 a 70 reais, eu coloquei 60 aqui. Se você, relembrando, se você tem um local alugado, tem um local de trabalho específico, um ateliê específico, você vai colocar o valor total. Aqui a internet, eu dividi a internet por 3, porque eu uso muito em casa também. Tem televisão, tem celulares, tem outros computadores. E aqui telefone, eu coloquei o valor total, porque a parte do telefone eu só trabalho, é só para o trabalho. O MEI eu coloquei o valor total. Se você tem o espaço alugado, você vai colocar aqui o valor. E aqui é uma parte importante que é a depreciação do seu material. Muita gente não coloca a depreciação do material no custo do seu produto. O que é essa depreciação? Você trabalha com silhuete, tem base de corte, tem agulha, tem impressora, tem tinta. Tudo isso você tem que colocar em cima do produto, porque se você não colocar, com 2 anos, 3, você pode precisar estar trocando a impressora. Tem base de corte, lâmina que você tem que estar trocando sempre. Segundo o site da Silhouette, deixa eu abrir aqui, pronto. Uma base de corte, segundo o site da Silhouette, ela suporta mais ou menos 6 projetos, 600 projetos, desculpa. Então, no site da Silhouette, ele informa que, faz um cálculo aqui bem por cima, que você tem que colocar 16 centavos em cima de cada projeto por depreciação da sua base. Mesma coisa aqui tem a lâmina de corte. Ele coloca aqui o valor da lâmina e digamos que uma média de 900 projetos você corte com a lâmina até ela cegar. Ele coloca aqui para você calcular em cima do seu produto 9 centavos. Só que aqui, nessa depreciação, eu calculo diferente. Eu faço o seguinte. Vou colocar aqui a calculadora. Uma máquina Silhouette, ela custa em média 2.000 e alguma coisa, quase 3.000. Vamos colocar 3.000. Digamos que eu queira trocar de Silhouette daqui a 3 anos. Tá? Comprei a nova agora, a última lançada. Eu sei que daqui a 3 anos vai ter uma nova versão. Eu quero trocar de Silhouette, mesmo que não tenha uma nova versão, eu quero trocar porque essa já está velha. Então, eu tenho que colocar aqui em cima do produto a depreciação da máquina inteira. Uma máquina Silhouette, ela custa 3.000, então eu vou dividir 3.000 por 36, que é 3 anos, tá? Então, por mês, ela tem uma depreciação de R$ 83,00. Ou seja, ela se paga, R$ 83,00 ela se paga em 3 anos. Eu vou colocar esse 83 aqui. Só que, durante esses 3 anos, eu não gastei apenas uma base, a base que veio nela, e nem a agulha. Então eu vou colocar aqui em cima também o valor da base e da agulha por mês. Digamos que eu gaste
uma base a cada 6 meses e uma agulha a cada 1 ano. Então eu vou usar 3 agulhas e vou usar 12 bases daqui a 3 anos. E eu vou fazer esse cálculo aqui, vou somar e vou colocar aqui. Essa outra parte aqui, de outros gastos, se você compra uma embalagem diferenciada para enviar para o seu cliente, se você tem custo de cartão de crédito, se você coloca algum laço, alguma tag. Digamos que a embalagem eu vou enviar pelo correio. A embalagem do correio ela custa R$6. Digamos que eu vou enviar em cada embalagem 25 caixa milk. Então eu vou dividir 6 por 25, que é uma embalagem de 6 por 25 caixas milk. Então, cada caixa milk vai custar 24 centavos de embalagem. Eu vou colocar aqui 0,24. Aqui seria a embalagem do correio, aquela caixa quadradinha, que ela é bem fixa, eu sempre gosto de usar ela. Cartão de crédito, se você cobrar no cartão de crédito, ele tem um custo de 5%. Você vai calcular aqui, pronto. Aqui é 0,12, que é o tempo que eu uso para concluir cada caixa milk. Então, aqui o sistema fez o cálculo do custo do produto, tá? Aqui, esse onde está selecionado aqui, é o valor total do custo do produto. Então, para cada caixa milk, me custou R$3,31. Aí você vai dizer, mas eu vejo gente vendendo caixa milk a R$3. Bom, essa pessoa ela está tendo um prejuízo. Ela está tirando do próprio bolso o dinheiro da internet, da energia, ela não está fazendo esse cálculo. E aqui ele fez a sugestão do preço de venda, R$4,96. Esse preço de venda aqui é calculando 50% do seu lucro. Ou seja, ele vai calcular 50% do lucro em cima do custo, ele vai dar R$4,96. Eu arredondo aqui para 5, então uma caixa milk simples, sem ser de camada, uma impressa, printed cut, eu vou vender ela por R$5 e eu vou ter aí uma margem de lucro de 50%. Então aqui tem uma outra aba que está em branco, tá? Para você já colocar aqui o seu primeiro produto, você vai renomear aqui. Eu vou fazer aqui outro produto teste, na tabela de vocês vai estar em branco. Vou fazer aqui outro produto com um material diferente. Vou colocar aqui convite vazado. Então no convite vazado eu uso uma folha A4, eu vou colocar aquele perolado que é um pouco mais caro. Aqui na minha região ele custa R$1,25. Eu uso um para fazer um envelope, tá? Aliás, aqui é 1 e aqui valor R$1,25. Eu uso um para fazer um envelope. Eu uso também papel A4 offset para fazer a parte interna. O valor do papel offset aqui, eu coloquei 33 centavos, porque o que acontece? Eu comprava papel, quando eu vou comprar, se eu for comprar um pacote de 50 unidades, ele sai 50 centavos. Então esse valor aqui já com uma negociação com o fornecedor, eu compro o milheiro e ele sai bem mais em conta, ele me dá um desconto. Isso é uma forma de você diminuir o preço do custo para você ter uma margem de lucro maior.
Fita para o laço. R$ 5 eu consigo fazer 25. Aqui o salário base que eu uso. No convite rendado, a demora maior é na máquina. Então a máquina ela usa mais ou menos uns 15 minutos de corte. Então eu vou colocar aqui uma média do tempo que seria o corte e a impressão da outra folha, que ao mesmo tempo que eu estou imprimindo a parte interna, a silhuete está fazendo o corte. Então eu divido aqui o tempo. Aqui foi 20% de 1 hora. Aqui eu vou copiar esses mesmos que são os meus custos, tá? Vou colocar aqui 50. Pronto. Aqui com a margem de lucro, o meu custo para um convite vazado, ele sai R$ 6,11. Então, aqui a tabela sugeriu a venda do convite vazado a R$ 9,17. Eu vejo gente vendendo convite vazado a R$ 5. O custo dessa pessoa não é o mesmo que o seu. Muitas vezes, pessoas que têm máquina de corte a laser, que faz convite vazado, o tempo de produção da máquina dele é muito maior do que o da silhuete. Eu gasto 15 minutos de corte em um convite vazado bem decorado. Na máquina laser, ele vai cortar em 2, 3 minutos. E às vezes ele consegue cortar 5, 6 de uma vez. Sem falar que na máquina silhuete ainda tem a perda, que pode ser que erre, digamos, de 50 convites, eu perca 3, 4. Eu não coloco esses valores aqui, porque como eu estou com uma margem de lucro de 50%, normalmente a pessoa coloca 30%. Se eu colocar aqui 30%, eu consigo vender ele a R$ 7,94. Então, eu colocando a 50%, a margem de erro, de perda, já está aqui em cima. Então, não adianta eu colocar para vender um convite vazado a R$ 5,00 que eu vou ter prejuízo. Então, é por isso que é importante você fazer o cálculo do seu custo para você ver o valor final do seu produto. Digamos que a sua cliente chegue para você e, eu quero fazer esse convite, pede um orçamento, tudinho, você faz seu orçamento e diz, eu consigo fazer a R$ 9,00 cada convite desse com fita completo. Aí sua cliente pega seu orçamento e depois ela volta, o seu concorrente faz a 7. Você consegue fazer a 7 para mim? Você vai vir na sua tabela, você vai ver se você consegue fazer a 7. Se eu fizer a 7 aqui, eu tenho uma margem de lucro ainda de 90 centavos por convite. Se for uma quantidade grande, então tem uma margem de lucro ainda boa, razoável. Dá para você negociar com o seu cliente para você não perder a venda ou alguma coisa assim. Mas você tem que ficar atento para você não perder, não ficar no prejuízo. Se você colocar R$ 6,00, se o seu cliente chegar e dizer, o seu concorrente faz a 6, consegue a 6 para mim? Se você colocar a 6, você vai estar no prejuízo. Muitas vezes, o que eu faço? Se o cliente chegar e disser, o seu concorrente faz a 6, você consegue fazer a 6 para mim, eu fecho com você. Então, eu tento recalcular com o cliente, negociar, se ele vai fazer mais algum outro serviço. E se ele veio para fazer apenas os convites, se eu disser, se você fechar comigo o convite, tag, mais adesivo e outras coisas, se eu vou oferecer outros serviços
e vou fechar com ele, vou baixar o preço dele para o convite, mas eu vou colocar, eu vou ter um lucro em cima de vários outros produtos. Então eu vou fazer essa negociação com o cliente, tendo em vista que eu não posso ficar abaixo da minha margem de lucro. Se eu colocar R$6, eu vou tá no prejuízo. Bom, então nessa tabela aqui, ela é bem fácil de trabalhar, tá? Não é bem complicada. Eu baixei várias na internet. Eu participei de um curso no Sebrae. Eu fiz o curso de vendas no Sebrae e eles disponibilizam umas, só que são muito complexas. Tem ICMS. É para quem é um grande empreendedor, não um artesão pequeno que trabalha com personalizado. Muitas vezes está começando. Se eu mostrar uma tabela complexa daquela, o artesão vai dizer, não, eu vou colocar o preço que está no mercado aí e pronto. Bom, esse cálculo aqui que a gente acabou de fazer foi baseado em produto físico, que eu tenho o preço do custo do produto, do papel, da fita, e fui fazendo o cálculo. Eu faço o cálculo também do serviço em cima nessa tabela. Eu vou fazer aqui um exemplo. Quando você terminar aqui o produto, se você quiser fazer de outro produto também, e deixar salvo, você vai clicar aqui com o botão direito, vai vir aqui em mover ou copiar, e aqui você vai clicar a tabela que você quer copiar e vai marcar essa opção aqui, criar uma cópia. Ele vai aparecer aqui, uma nova, vou arrastar ela para cá, e vou colocar aqui um serviço criação de arte. Criação de arte simples. Eu vou zerar aqui. Aqui pode deixar assim. Isso aqui não tem, vou zerar. Os custos os mesmos. Então, na criação de arte simples, eu não tenho material. Como eu faço o cálculo? Eu faço o cálculo apenas no tempo de criação. Digamos que o cliente quer fazer uma caixa porta-batom. Então, eu tenho base, uma média de quanto tempo eu vou demorar para criar essa caixa para um porta-batom. Então, eu vou colocar aqui, digamos que eu vou demorar 1 hora para criar a caixa. Então, aqui eu demorei 1 hora para criar essa arte simples. Aqui eu estou colocando já um tempo bem grande, não é que eu gaste isso tudo, tá? Mas eu estimulo o tempo que eu já comecei a trabalhar com o cliente. Então, o tempo de negociação com o cliente vai contar o tempo que eu vou pesquisar na internet, imagens, algum fundo, cores. Então, eu coloco todo o tempo aqui e não apenas o tempo em que eu abri o programa e comecei a fazer. Não, eu tenho que fazer o cálculo do processo completo. Então, aqui eu coloco uma margem de lucro de 30%. Por quê? Eu não tenho depreciação, não tenho produto, não tenho material, é só o tempo de serviço. Então eu coloco 30% a margem de lucro. Então aqui o programa me sugeriu para uma criação de arte simples de corte, eu cobro R$25. Ele deu aqui 26,15, então eu arredondei para 25. Ou seja, muitas vezes o cliente manda uma foto, alguma imagem, você consegue fazer um arquivo de uma sacolinha, uma caixa Milk com o tema tal, eu vou cobrar 25. Mas na internet é R$5 um arquivo pronto. Eu estou fazendo, vou criar um arquivo para você. Então eu cobro por tempo de serviço. Muitos clientes não entendem que é calculado assim.
Então eles acham absurdo, porque muitas vezes eu tenho arquivo pronto na loja, é R$ 7. O cliente quer o mesmo arquivo com um tema diferente. Ah, eu queria essa caixinha, achei linda, mas eu quero, digamos que minha caixa está lá com um tema é, Mundo Bita. O cliente achou lindo, mas eu quero essa mesma caixinha com o tema circo. Eu não tenho ela pronta com o tema circo. Eu vou criar a arte para você. Eu vou demorar tanto tempo, então eu vou cobrar 25. Ah, mas é só mudar a arte. É o custo do meu serviço. Não vou baixar. Muitas vezes eu baixo para R$ 15 com clientes antigos, clientes VIP, aqueles clientes que estão sempre fazendo arte. Muitas vezes eu baixo. Outras vezes eu baixo porque o cliente teve uma ideia de fazer um convite vazado com um pôr do sol, uma ponte, ele me dá toda a ideia, eu posso vender depois esse arquivo na minha loja. Então eu baixo o valor para ele, vendo o arquivo com valor bem abaixo para ele, mas também eu vou ter o arquivo para vender para outras pessoas, não é algo exclusivo. Tá? Isso aqui é o valor de um arquivo simples, tá? Que eu vou demorar mais ou menos 1 hora para fazer. Então é R$ 25 para criar esse arquivo. Eu também faço, vou abrir outro aqui, só para vocês terem uma ideia do custo de criação de arte. Que muita gente, mas ele tá rápido, não sei por que eles cobram tão caro numa arte. Criação de arte low poly. Bom, para quem não sabe o que é low poly, é Papercraft low poly, vou deixar aqui na descrição ou nos cards aqui um vídeo falando sobre low poly, tá? É uma técnica de papelaria 3D, o link está aqui na descrição. O que acontece? Para criar a arte low poly, é um processo demorado, um processo bem amplo, é muito mais complicado. Normalmente eu uso 3, 4 softwares para criar um arquivo de corte com esse coelho que eu vou deixar aqui na descrição também. Bom, um arquivo low poly eu gasto mais ou menos 4 horas para desenvolver. Entre procurar imagens, fazer o modelo 3D, gerar o Papercraft, pegar o modelo 3D, converter ele em 2D, em um plano, separar as partes, criar o arquivo de corte e gerar o manual. Papercraft, todo o arquivo Papercraft em low poly, eu preciso fazer um manual de montagem, porque não é como uma caixa Milk que todo mundo já sabe montar. Cada arquivo tem umas numerações, um mapa, digamos assim, para você fazer a montagem. Eu vou deixar aqui nos cards também um vídeo mostrando a montagem, o passo a passo da montagem de uma pantera em low poly, para você ter uma ideia de quanto é complexo a montagem e também demorada. Aqui, o programa já me sugeriu aqui a venda de um arquivo em low poly de R$ 104. É bem mais caro do que um arquivo de uma caixa Milk, porque ele é demorado. Esse valor aqui é da criação da arte, tá? O que acontece? Eu não cobro R$ 100 quando é um arquivo que eu vou colocar na loja e vou vender vários dele. Porque você pode estar olhando assim, mas o arquivo que você disponibilizou na sua loja não é R$ 100, é 25. Como foi esse cálculo? Bom, aí é que tá. O custo aqui para criar um é R$ 100. Mas se eu criei aquele arquivo, eu tenho aquele arquivo e vou vender ele. Às vezes eu vendo 1, 2, 3 por mês, 4, independente. Se eu vender 10, eu vou ter R$ 250.
mas eu só fiz um e já está lá guardado. Esse valor, eu faço esse cálculo justamente para, pronto, eu fiz um arquivo low poly para um cliente, uma logomarca dela, ela tem uma logomarca, essa logomarca aqui, e ele ficou assim. Eu não vou vender esse arquivo, é exclusivo, é dela. Eu fiz exatamente apenas para ela. Então, o valor dele, eu não vou colocar R$ 25. Eu vou colocar o valor de horas que eu vou usar para fazer esse arquivo. No caso dela, eu gastei 2 horas para fazer. Então, foi cobrado apenas R$ 50. Se for um arquivo mais complexo e exclusivo, então eu vou fazer o cálculo aqui em cima. Se eu demorar 6 horas, 8 horas, eu vou fazer o cálculo e passar esse valor para o cliente. Modelagem 3D não é simples, é um processo demorado. E se eu for fazer o produto low poly, o produto físico para vender, eu também tenho que colocar aqui em cima. O processo de montagem de um produto low poly, ele é muito mais demorado do que uma caixa Milk. Não vai demorar 10, 12 minutos para você fazer 10 caixas. Para você montar um arquivo low poly, demora horas, 1 hora, 2 horas. Eu tenho um vídeo desse Transformers aqui. O vídeo está em processo acelerado, mas o processo de montagem dele durou 3 horas. Né? É só a montagem, fora o corte, a impressão, o processo é bem amplo. Eu tenho que fazer todo esse cálculo. Os produtos low poly, como eles estão no mercado, estão abrangindo o mercado, estão chegando com força aí no mercado, eles têm um valor alto. Muitas vezes você olha aqui, ó, vou colocar aqui no Elo7, ó, 1 esquilo, R$ 80. A pessoa, 1 esquilo de papel, R$ 80, absurdo. Mas demora, é um processo demorado. Aqui é calculado o tempo de produção, não apenas o material como é calculado uma caixa Milk, tá? Aqui, uma girafa, R$ 118. Eu vejo, tem arquivos aí, ó, R$ 184. Né? É um valor alto. Tem demanda, tá crescendo bem a demanda, é um mercado que poucas pessoas fazem, justamente porque é demorado. Muito pouca gente faz os arquivos. A maioria desses arquivos que você vê, ó, esse esquilo, esse gato, esse cervo aqui, a maioria desses arquivos que você encontra aqui de produtos com 90, R$ 180, tem um lobo que eu vi, a peça pronta é R$ 300. Um elefante, a peça pronta é R$ 300. Claro, tem que ver se o criador do arquivo ele disponibiliza para você vender o produto. Mas se você criar o seu próprio arquivo, o lucro vai ser bem maior porque você não comprou o arquivo dele. A maioria desses arquivos são caros se você for comprar para você ter a comercialização do produto. Então, é aconselhado a você aprender a criar o low poly para você, justamente para você ter um diferencial, não vender o que todo mundo já está vendendo, tipo esse cervo aqui. Todo mundo tem R$ 90. Se você fizer uma peça diferente, um cervo diferente, com uma modelagem diferente, ele vai ser único, uma peça sua. Você vai ser exclusivo, só você vai ter, o valor que vai ser agregado vai ser bem maior. Bom, pessoal, essa aula fica por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá um like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima.